TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. São 2h37. Nós estamos ao vivo aqui no plenarinho da Câmara Municipal. Neste momento começa a transmissão da reunião da Comissão das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida. O presidente é o vereador Jorge da Farmácia, então vamos acompanhar. Olá, boa tarde a todos vocês que estão junto conosco aqui nesse plenário, aqui hoje presente. Agradecer mais uma vez essa digníssima aí. Para quem não sabe, a Dorinha, ela me adotou, é minha mãe, junto com a Solaércio, mas pela idade que ela tem, a Solaércio está precisando de um oxigênio, mas mesmo assim eles vêm aqui prestigiar. Obrigado de coração que vocês... Já falei para ficar em casa, mas não adianta, viu, Jota? Eu não mando em nada, mas fazer o quê, né? A gente tem que vir, mas pelo amor de Deus, tome muito cuidado com esse equipamento aí e no retorno também da casa. Agradecer também a presença desse grande amigo que eu tenho na Câmara Municipal de Campinas, esse vereador ao qual eu tenho um carinho muito grande, o vereador Jota Silva. Ainda bem que eu estou falando primeiro também, que depois quando vocês ouvirem a voz do Jota Silva, eu tenho certeza absoluta que vocês vão querer que ele continue junto conosco aqui, falando cada vez mais. É a voz do rádio, a voz de Deus, ele é abençoado sempre com esse caráter que ele tem, e com essa voz, esse ser humano que é. Obrigado pela presença, Jotinha. Agradecer também ao Paulo. Paulo, ele está representando hoje a secretária Eliane Jocelane também, o qual eu tenho uma amizade muito boa com o Paulo. Gratidão a você pelo trabalho que você faz no Executivo, sempre em parceria com nós aqui do Legislativo, para que nós possamos aí caminhar cada vez mais para uma Campinas inclusiva e melhor. E agradecer esse grande amigo que eu tenho, Maurício, meu parceiro também. Eu tive a felicidade de conhecer, Raquel, esse menino, eu falo, porque pelo trabalho que ele faz conosco aqui na Câmara Municipal de Campinas, sem sombra de dúvida alguma, eu aprendi muito com esse rapaz e eu continuo sempre agradecendo a amizade que nós temos fora de Câmara Municipal de Campinas, pelo trabalho que a gente também desenvolve em parceria. E agradecer também hoje nós estamos em duplicidade aqui, né? São duas Raquel, mas é gente finíssima. Eu tive um prazer enorme de conhecer a Raquel Moreno. E por incrível que pareça, era justamente a Raquel. Estou com uma Raquel morena e uma Raquel loira hoje ao lado aqui. Mas, gente, são finíssimas pessoas. Gratidão imensa por você, menina. Eu pude acompanhar, eu não a conhecia, mas o momento que eu cheguei a conhecer você, eu vi o seu trabalho, a superação que você tem nessa Campinas, nesse mundo afora, passando seus conhecimentos para todas as pessoas, porque infelizmente ontem eu estive em São Paulo lá e a gente pode acompanhar, às vezes as pessoas não têm qualquer tipo de deficiência, assim, conforme vai passando pela idade, um acidente ou qualquer outra coisa que seja, quando ela fica com qualquer tipo de deficiência, ela pensa que o mundo dela acabou. E, por incrível que pareça, eu tenho acompanhado a sua história, parece que o nosso Criador sempre faz alguma coisa para que nós possamos passar coisas boas e dizer que esse mundo tem jeito e as pessoas do bem, assim como você, também tem muitas coisas boas a passar para nós. Obrigado mais uma vez, Raquel Moreno. Eu sempre digo que acho que o nosso Criador sempre coloca as pessoas boas no meu caminho, assim como o Maurício, Jota, Paulo, vocês, Raquel aqui, está sempre iluminando cada vez mais principalmente nessa comissão. Então, obrigado, Raquel Morena. E Raquel Munhoz, obrigado aí pela presença que eu acabei de conhecer, mas ela é simpatia, ela tem uma áurea muito boa. Obrigado por estar junto conosco aqui. Agradeço também ao Walter Silva Júnior, que é gerente comercial do Núcleo de Audiologia. Obrigado, Walter, também pela
pela presença, a dizer a vocês todos que estão aqui, que pode contar sempre comigo na comissão das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Estou aqui para ajudar. E Jorge da farmácia, se precisar de algum remédio também, eu estou à disposição também. Agradeço. Brincadeira do remédio, gente. Agradeço gente, às vezes eu falo assim, mas é porque eu tô alegre, entendeu? Então é gostoso de ver vocês aqui, é bacana isso, sabe? É bacana, né, Paulo, quando você se sente assim totalmente acolhido pelas pessoas, porque Raquel, quando você vê assim um plenário hoje com várias pessoas aqui junto conosco, é uma alegria imensa. Agradeço também a Senira Guns, que é coordenadora pedagógica da Pascamp, também sempre junto conosco aqui, e que vem e sempre prestigia, figuraça aí que tem. Recentemente nós fizemos cinema, né, aquele da inclusão lá, com intérprete de Libras, foi um sucesso. E tem pessoas já pedindo que a gente faça aí até o final do ano, aí mais uma sessão aí para comemorar o final de ano, em dezembro, hein? E se você não vir, você está perdido. Deixa em público gravado. Se vocês estão perdidas comigo aqui, viu? Agradeço também a Lucimone Costa Beltrame, que é a intérprete de Libras português, que foi contratada recentemente aí pela Prefeitura Municipal de Campinas. Agradeço toda a sorte do mundo para você. Se você precisar também de algum auxílio, eu sei que eu posso falar em nome do Maurício, você pode vir me procurar que eu encaminho você ao Maurício, mas você está muito bem encaminhada por esse menino aqui, que é uma excelente pessoa. A Andressa de Souza Lopes, que também é intérprete de Libras português, que foi contratada também, né, Paulinho, recentemente pela Prefeitura de Campinas. A Silvana Avante, representando o gabinete do vereador Tenente Santini, obrigado também pela presença e que Deus abençoe todos nós aqui. Eu tenho certeza absoluta, a gente vai ter uma tarde muito agradável aqui, para que nós possamos aí passar, ouvir a Raquel Moreno e a Raquel Munhoz pelo trabalho que elas estão fazendo voluntariamente e ensinando muitas pessoas que realmente esse mundo não tem jeito. De início eu vou passar aqui ao vereador J. Silva, que o vereador tem um compromisso às 15h30, mas ele gentilmente esteve junto conosco aqui para participar desse evento com a Raquel. Por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, Jorge, telespectadores da TV Câmara. Boa tarde ao Paulinho, a Raquel Moreno, a Raquel Munhoz, a todos vocês convidados. É sempre uma honra estar participando dessa comissão, Jorge. Eu tenho um apreço muito grande pela sua pessoa, você sabe disso, mora no meu coração. Eu estou no meu 4º mandato nessa Câmara Municipal, já convivi, né, com dezenas e dezenas de vereadores, e você é um desses vereadores que eu aprendi a gostar, né, a ter sempre no meu coração, não só pela sua simpatia, mas pela sua amizade, pela sua maneira de ser, pela sua sinceridade, pelo seu caráter e pelo bom trabalho que você faz como vereador nessa casa. Tá bom? É sempre um prazer estar ao seu lado. Eu, sempre que posso, sou membro dessa comissão e às vezes não dá para participar de todas as reuniões, porque a gente faz parte de várias comissões, né? Eu faço parte de 5 comissões permanentes dessa casa. Então, você tem hoje uma comissão, não dá para participar, está numa outra e assim por diante. Esse é o trabalho do vereador. Jorge, como eu vou sair para o voto 3h30, provavelmente vamos estar no meio da palestra aí da nossa amiga Raquel Moreno, eu posso fazer um convite a todos vocês e aos telespectadores da TV Câmara também. Na próxima segunda-feira, nós teremos uma audiência pública, aqui mesmo no Plenarinho. É um projeto de minha autoria que cria o Programa de Combate ao Assédio Sexual no Transporte Coletivo. É um problema muito sério que nós estamos vivendo no Brasil inteiro. Nós temos até uma lei federal, mas nós criamos aqui para a nossa cidade essa lei, que já foi aprovada nas comissões e tem uma audiência pública para se debater melhor ainda esse problema.
Tem até aqui um cartaz: ônibus é lugar de respeito, chega de abusos, né? Junto podemos parar o abuso sexual no transporte coletivo. Vai ser às 10 horas da manhã da próxima quinta-feira, aqui no Plenarinho, essa audiência pública. Eu gostaria de contar com a presença de vocês e com os telespectadores também da TV Câmara. Obrigado, Jorge. Eu que agradeço aí o convite. Falei para vocês que a voz do Jota é incomparável, fora do comum. Obrigado, Jota. Eu faço questão aí, já fica aí o meu compromisso de comparecer com você aí nessa audiência, que eu acho de extrema importância esse projeto seu. E tem que ter audiência sim. Já conto também o meu voto aí favorável a esse projeto seu e eu ajudo com certeza absoluta o que você precisar. E agradecer também a Lueli, que está junto conosco aqui, a Kelly, essa menina também, ela vem lá de Paulínia, rapaz, e eu estou devendo várias, nossa, eu nem sei mais quantas visitas eu estou devendo lá para minha parceira lá, a Fábia, porque ela vem lá de Paulínia, não sei se vocês conhecem a Fábia, é uma vereadora também atuante, e ela tem uma história muito, muito bacana também com Libras, ela dá aula também de Libras, e está trabalhando também firme nessa demanda, mas se avisa ela também que ela também não foi no cinema verificar lá o nosso intérprete de Libras, que aqui quem compareceu aqui foi o Paulinho, que está sempre prestigiando, mas ela estava uma boa razão, ela explicou para mim que era pré-eleição lá em Paulínia, mas mande um abraço lá para ela, que ela sabe que um carinho muito grande que eu tenho com ela. Vou passar então a Raquel agora para que possa fazer aí a sua explanação, os seus comentários, e eu tenho certeza absoluta que a gente vai absorver muito de você. Pelo que eu tenho visto por aí, esse é um fenômeno aqui para a nossa cidade. Obrigado mais uma vez por estar junto conosco aqui. Eu que agradeço. Eu sempre gosto de iniciar agradecendo a Deus. Amém. E é isso que acontece, assim, sempre que a gente está perto de Deus, a gente conhece pessoas boas, né? Acho que é lei de atração mesmo. Então, eu estou bem tranquila com isso, porque eu sei que esse é o caminho dele. Bom, é muito gratificante para mim estar aqui, unindo essas pessoas, e falar um pouco sobre a minha experiência de vida, né? Sobre a surdez. Eu sou 100% surda. Perdi minha audição ao longo da minha vida, aos 17 anos, e fui perdendo a audição. Eu tenho perda auditiva neurosensorial bilateral. Eu sou surda adquirida, sou surda oralizada, né? Do lado direito, eu sou anacúsica, e tudo. Eu estou incomodada de ficar sentada. Estou acostumada a fazer palestra de pé. E aí, pessoal, tudo que começa com A na saúde é de ausência. Então, do lado direito, eu tenho ausência. E do lado esquerdo, eu sou profunda. Estou quase já anacúsica. Então, o nome da minha perda auditiva é neurosensorial bilateral profunda. E ela foi progressiva. Eu preciso iniciar dizendo que eu sou deficiente auditiva, mas eu não gosto muito dessa categoria, porque eu me enxergo surda. Eu talvez tenha feito o caminho inverso de muitos implantados que perdem, surdos adquiridos que perdem a audição ao longo do caminho, que é conhecer a Libras depois. E eu fui conhecer a comunidade surda, me envolver com a comunidade surda, me envolver com os surdos, aprender Libras. Eu fiz um intensivo de Libras e hoje eu vivo com eles e consegui com isso aflorar muito mais o meu campo visual. Então, a pista de comunicação para mim ficou muito melhor. Eu ainda escuto de forma robótica alguns sons, então eu preciso de pista. E a Libras me ajuda demais nisso. Então, eu me apaixonei pela Libras, pela comunidade, por eles, mas eu também defendo que surdos que ouvem através da tecnologia precisam das suas acessibilidades, né? Que a legenda é uma delas. Então, eu defendo isso também.
A minha bandeira hoje é unir essas duas classes, se é que elas existem. Porque eu não gosto dessa divisão entre eu e eles. Quem são eu e eles, né? Então, aqui do lado direito, como vocês estão vendo, né, eu não faço questão de esconder, eu mostro mesmo, eu uso meu implante coclear, e do lado esquerdo eu uso um aparelho só para estimular o meu nervo auditivo, porque se Deus quiser, em novembro eu vou fazer o outro lado. Por isso, eu sou bimodal. Uso duas tecnologias para ouvir. Quando a gente fala de comunicação, a gente começa falando de som, nós recebemos aí milhares de mensagens pelo WhatsApp, né? É o tempo todo, né? Então, a comunicação ela está presente desde quando a gente nasce, né? Então, hoje eu compreendo que os surdos, independente de nomenclaturas, categorias, né? Nós, surdos, queremos ser respeitados não pela falta de comunicação, mas sim pela diferença na comunicação. E cada surdo com sua necessidade, cada surdo com sua particularidade. Eu preciso de legenda, eu gosto da Libras, há surdos que só sinalizam, há surdos que leem lábios. Eu tenho uma leitura labial formidável. Então, falando de audição, a audição aí é um dos 5 sentidos, né? Ela ocorre através do sistema auditivo, é o ouvido que recebe as ondas sonoras, mas quem escuta é o cérebro. E eu adoro esse slide porque ele diz assim, ó, que 1 a cada 6 adultos tem algum grau de perda auditiva. Então, aqui eu vou falar assim, ó, o cara que enxerga, estou falando enxerga, não ouve. O cara que enxerga está aqui. Ó. O cara que começa a ter probleminha na visão, ele está aqui. E o cara que não escuta, está aqui. Ó. Ele escuta o E, ele escuta o F, o T ele não ouve, o O ele não ouve, o E ele não ouve. E aí vai, e aí as palavras começam a ficar picadas, e você fala, ué. Aí você começa a bater assim, ó. Ué, não estou ouvindo? Ué, não estou ouvindo? Que estranho. E aí que você se toca que tem alguma coisa acontecendo. O que está acontecendo? Então, não falando de forma técnica, porque eu não sou da área da saúde, por isso que eu sempre trago uma fono do meu lado, porque quando eu aperta alguma pergunta, tem a fono aqui para responder de forma técnica, né? Mas eu falo bem da forma que eu aprendi mesmo. Então, o som entra aqui, ele entra nesse canal, aqui tem uma película, essa película vibra, esse cara aqui, que é um nervo auditivo, aqui, ó, ele faz um movimento e manda para uns pelinhos que tem aqui dentro, chamados células ciliadas. Esses pelinhos aqui, que estão aqui dentro, é a cóclea. Aqui, ó, isso é a cóclea. Por isso, o implante coclear. Tem alguma coisa implantada aqui na cóclea. Tá? Então, o som das pessoas que ouvem faz esse percurso. A localização da falha de um problema, ela é ou condutiva, ou mista, ou neurosensorial. Então, a Raquel, se quiser me ajudar nessa parte, porque é uma parte muito técnica, e a gente sempre faz esse bate-bola, né? A gente troca slides de parte técnica. A orelha ela tem 3 partes importantes, né? Externa, a média e a interna. E ela vai explicar um pouquinho. Boa tarde, eu quero agradecer a todos vocês pela presença. Eu estou muito lisonjeada com o convite da Raquel. Para mim é uma primeira vez participando aqui, então eu espero contribuir bastante. Eu sou fono também, trabalho com reabilitação auditiva há muitos anos. Para mim também é uma coisa muito bacana poder estar dentro de um projeto que mistura, né? Juntos e misturados, que não separa, que inclui e que junta Libras com a oralização. Eu trabalho na área de oralismo e a minha formação também foi toda voltada para a oralidade. Então, isso já vem desde a nossa formação e é uma coisa que a gente tem que quebrar mesmo, tá bom? Desculpa. Aqui, ó, a gente tem o sistema auditivo, que ele é dividido em 3 partes externas, né? A orelha externa, que vai à orelha, e o meato acústico, que é esse canalzinho que vai até a película que se chama membrana timpânica, os ossículos, que é a cadeia ossicular, que vibram e transmitem
as ondas sonoras para dentro do sistema vestibular, aqui do sistema auditivo, que é a parte interna, onde tem as células ciliares, que vão reconhecer essas informações que já foram transduzidas, elas foram transformadas em sinais elétricos nessa parte da cóclea, e depois elas vão ser encaminhadas lá para dentro do cérebro de uma maneira com estímulo nervoso. E lá dentro, como a Raquel falou, é que a gente vai realmente entender, decodificar. Então, a audição ela acontece aqui. Em qualquer parte do sistema que houver qualquer coisa obstruindo, ou qualquer doença, ou que afetar qualquer uma dessas áreas, a gente pode ter algum tipo de perda auditiva. Né? Então, tem a perda auditiva externa, que seria nessa área mais externa, que pode ser por presença de cerume, por algum corpo estranho, por uma otite externa, uma eczema. Né? E, normalmente, essas perdas são tratáveis com medicação, eventualmente com cirurgia. Na parte média, onde tem os ossículos, aqueles ossinhos pequenos, também, se tiver qualquer obstrução ou uma rigidez, ou excesso de líquido por alguma secreção, que a gente tem lá uma sinusite, uma otite, vai juntar líquido e esses ossículos não vão vibrar, e a gente vai ter uma perda auditiva que pode ser temporária ou não, pode ser permanente, mas ela normalmente pode ser tratada com medicação ou cirurgia. Quando acomete a parte interna, que já pega essa parte das células ciliares, em geral, a gente não tem tratamentos que sejam medicamentosos ou cirurgias que vão devolver a audição. Aí a gente vai trabalhar com dispositivos eletrônicos, que podem ser aparelhos auditivos ou implantes cocleares, para que a gente possa fazer voltar a ter a recepção desses sinais, ou elétricos, ou sinais sonoros, e serem encaminhados. Certo? Mais alguma coisa? Essa parte de grau de perda auditiva, é importante falar que não existe percentual de perda auditiva. As pessoas têm uma mania de falar, eu tenho só 60% de um lado e 38% do outro. Isso não existe. O médico que fala isso pode correr dele, marcar outro médico, corre dele, porque não tá certo, não. Então, aqui, ó, ela é classificada em normal, leve, moderada, severa e profunda. Sempre do grave para o agudo e do suave para o forte. Aqui, ó, quando o cara já tem essa perda aqui, que está entre 20 a 40 decibéis, que é leve, quando muita gente está conversando, e eu falo isso com propriedade porque eu vivi todos esses graus, quando ele está conversando, muita gente conversando, ele parece que a gente está num ambiente de árabe. Tem um monte de árabe falando, você não entende nada, você está ouvindo tudo, mas você não entende nada. Então, aqui já é um alerta. Aqui na moderada, esse latido de cachorro é facilmente confundido com um choro de uma criança. Uma criança chorou ou o cachorro latiu? Não estou entendendo, a corneta tocou, buzina passou. E falar no telefone começa a ficar difícil quando ela está já em 60 decibéis, 70, 65. Atender uma ligação, para mim, ainda é sonho de consumo. Eu não atendo telefone, mas eu estou treinando, estou a caminho. Quando eu fizer a ligação, vou ligar para o Jorge da farmácia e encomendar um remédio. Então, aqui, ó, quando está em severa... Tá vendo que a gente não tem nem assim, ó, muito desenho aqui? Porque essa parte eu chamo de limbo. Quando está no severo, você começa a se questionar. O que está acontecendo? Vai dando um desespero, você fala, nossa, tem alguma coisa errada. E aí você só vai no médico quando está aqui. E eu estou aqui, ó, em 110. Eu escuto a turbina de um avião, assim, ó. Se eu tirar minha tecnologia, eu escuto dessa forma. Quer comentar alguma coisa aqui? Então, sobre o grau da perda auditiva, em geral, a gente, quando começa a ter a perda, a gente não percebe. Então, quem percebe são as pessoas que convivem com a gente. E aí começam a falar, você está surdo, abaixa a televisão. E, em geral, quem tem, passa por um processo, às vezes, de desconhecimento ou até de negação e fala, não, eu não estou surdo, é você que fala baixo.
ou que tem muito barulho. E isso vai acontecendo de uma maneira insidiosa, normalmente. Tem algumas perdas que são súbitas, que caem de repente, e aí você fica sem audição, mas, em geral, a gente vai perdendo a audição aos poucos e não se dá conta. E, então, quando o grau é mínimo ou leve, a gente ainda vai se virando. Quando ele começa a ficar moderado, é a hora que começa a ter um impacto maior na vida da pessoa que tem, né? E aí começa a pensar em querer procurar. Mas, em geral, na prática clínica, na clínica de diagnóstico, né, o que a gente vê é normalmente alguém levando alguém para ver se está ouvindo. É difícil a pessoa ter a vontade de ir, querer ver. Eu trabalho há muitos anos com pessoas que têm surdez, que têm deficiência auditiva. Em geral, as pessoas não gostam de fazer o exame de audição porque elas sentem medo e é uma situação extremamente estressante, porque elas são testadas, né? Tem que ouvir e responder. Mas o meu conselho é que, se alguém estiver percebendo qualquer sinal, ainda que seja mínimo, leve, que faça a intervenção, que faça o exame, que detecte, para poder intervir rapidamente, tá bom? Bom, por que acontece perda auditiva, né? Então, exposição a ruído intenso. A Raquel vai falar daqui a pouquinho sobre PAIR, né, que é perda por indução de ruído sonoro, né? Medicamento ototóxico, antibiótico, secreção, trauma, idade, calcificação, genética, infecção, disfusão na tuba, tudo isso que a gente já falou que acontece naqueles 3 campos da orelha. Essa parte é bem técnica sobre PAIR, e a Raquel tem algumas dicas para falar sobre o uso de fone de ouvido, principalmente nas crianças agora. Então, assim, a perda auditiva induzida pelo ruído, ela tem um percentual bem significativo dentro das perdas auditivas, né? Essa é a má notícia. A notícia boa é que é a única perda auditiva que a gente consegue prevenir. Então, o alerta né, quando é a questão ocupacional, em geral as empresas já estão cuidando disso, já tem normas que normatizam, que tem que fazer avaliação do ruído ambiental, que tem que fazer o exame na pessoa que está exposta e fazer as coisas preventivas de mudança de área ou de enclausuramento de equipamentos, o uso do protetor no trabalho, para que possa se prevenir. E o exame de acompanhamento, né, os exames periódicos, para ver o andamento daquilo e poder intervir no caso das pessoas que são mais sensíveis e estão tendo a perda auditiva induzida pelo ruído. Mas o que acontece hoje é que as pessoas não só estão expostas ao ruído dentro do trabalho, não é uma coisa só ocupacional mais. A gente está embebido no ruído, né? Tem ruído, tudo faz barulho. E muitas vezes a gente está dentro do ruído e não se dá conta de que pode estar sendo afetado também por coisas que não são ocupacionais, por coisas que dão prazer para a gente. Exemplo, a música. É extremamente prazeroso. É muito gostoso aumentar o volume da música. E, às vezes, quando a gente, por exemplo, está fazendo uma viagem, está ouvindo uma música super bacana, a gente desliga o carro e esquece de mexer no rádio, no CD, o que estiver tocando. Quando a gente vai entrar no carro no dia seguinte e liga o carro, a gente quase pula para trás e fala, nossa, eu estava escutando a música nessa altura. E estava. Então, a música também, hoje os jovenzinhos usam fone para tudo, para música, para jogos eletrônicos, eles estão extremamente expostos às vezes, intensidade muito insalubre. Então, é uma coisa que a gente precisa cuidar dos jovens, porque a perda auditiva está acometendo gente cada vez mais cedo, que não está se atentando para isso, os pais, né, os profissionais, então a gente tem que orientar, porque há como prevenir, né? Então, tem algumas recomendações que são feitas os sintomas que podem acontecer, né? Se estiver começando uma perda auditiva, em geral pode acontecer um zumbido temporário, que é aquele zumbido que a gente tinha às vezes depois do carnaval, de uma balada hoje, né? Que ele acontece e desaparece. Só que aí com o excesso de som ele vai começar a acontecer e demorar para desaparecer. E ele vai dando uma alteração temporária do limiar auditivo até que pode ficar permanente e causar uma perda. Então, esse é um sinal. Algum quadro de tontura, uma dificuldade para entender, ter que pedir para repetir, aumentar o volume dos dispositivos eletrônicos, ou televisão, ou rádio. Às vezes, a pessoa começa a evitar a conversa social, porque, como ela é mais difícil e tem que ter um esforço auditivo para entender, ou ter que ficar perguntando, e começa a ficar constrangedor, aí
a pessoa começa a querer não conversar mais, ela acaba fazendo coisas sozinhas e quando vê já está mais isolada, fechadinha numa concha, para se proteger dessa situação, né? A depressão é um quadro que pode acompanhar a perda auditiva. Eu não gosto de dizer que a perda auditiva causa depressão, porque cada coisa é uma coisa, mas elas caminham muito juntas. Ela pode contribuir para deflagrar uma depressão e pode contribuir para que a pessoa não consiga sair da depressão, né? Então, assim, a gente costuma alertar que são quadros que podem ser evitados se a gente tratar da perda auditiva, evita várias coisas, sem criar esse pânico de que a perda auditiva dá depressão, né? Mas elas caminham muito juntas. A intolerância a sons intensos, então aquela pessoa que começa a ter, isso aqui está me incomodando, eu não aguento ficar nesse ambiente, às vezes isso é um sinal de que tem uma perda auditiva acontecendo e a pessoa fica sensível a sons de média e forte intensidade. Ou começa a ter que usar muitos olhos, né, como uma forma de acesso à comunicação. E sem perceber, a gente vai desenvolvendo isso, né, Raquel? A Raquel é uma excelente leitora, faz leitura labial. Por quê? Porque é o acesso que ela tinha. Então, na falta do acesso auditivo, ela vai usar o acesso visual. E ela vai acabar desenvolvendo essa habilidade, porque todo o acesso, toda a informação que chegaria naquela região responsável pela audição, ela vai acabar chegando na região responsável pela visão, né? Então, por isso que a Libras também te ajudou, porque é um acesso que você teve e você usa disso para a sua comunicação. Mas fazer a leitura orofacial espontaneamente é um sinal de que pode ter uma perda auditiva. Eu deixei de falar de alguma coisa? Acho que são essas, né? E a dificuldade de ouvir qualquer dispositivo eletrônico. Então, assim, o que é recomendado, né? 85 decibel é o limite de som, de intensidade, e a pessoa que trabalha exposta ao ruído, ela deve ficar no máximo 8 horas por dia, num som médio de 85 decibéis. O que acontece é que, às vezes, essa pessoa sai do trabalho e ela vai ouvir música, ela vai usar fone, ela vai numa balada. E aí ela vai, a cada 3 dB que aumenta, então se ela estava lá exposta a 85 durante 8 horas, e à noite ela vai para uma balada e o som está 88, 3 dBs acima, ela já deveria ficar só metade do tempo, 4 horas expostas. Então o ruído é uma coisa que precisa ser cuidada, né? O ruído, a poluição sonora, porque não acontece só dentro do trabalho, acontece na vida da gente dentro de casa. Obrigada. Bom, 32 milhões de crianças com perda de audição. 60% disso pode ser prevenido como? Tomando vacina, gente. Existe uma campanha aí de algumas mães para não tomar vacina, para não ir dar vacina, porque a vacina não sei o quê, e a vacina mata, não tem que tomar vacina. Então, está relacionado, 31% disso está relacionado com vacina. E é só tomar vacina. As outras causas estão relacionadas à complicação de parto, medicamento ototóxico, mas o principal é a vacina, tá? Então, a intervenção antecipada ela é essencial. Como é que funciona o ciclo dessa prevenção? Prevenindo, então, eu vou reduzir perda. Identificando, eu vou minimizar o impacto disso. Intervindo, eu vou promover acesso à comunicação. E empoderar, eu faço o cidadão participar dessa comunicação. Tá? Algumas estratégias a gente usa para prevenção no tratamento, que é fortalecer, né, programas de atenção à saúde, formar profissionais da saúde, mas também as pessoas surdas formarem os profissionais de saúde na Libras, formarem profissionais de segurança na Libras, porque eles não têm esse atendimento. Eles vão para o hospital e não tem ninguém lá com Libras. Então, eles também precisam formar pessoas. A gente precisa regulamentar o uso de medicamento ototóxico, a gente precisa aplicar teste de detecção dessas triagens em crianças. Então, é um dos projetos, né, triar alunos do ensino médio, em São Pedro, do ensino infantil, municipal, ensino médio,
Então, em São Pedro, a gente tem um trabalho lá, 5.000 crianças. Aqui em Campinas, é uma proposta, é uma ideia para conversar com a Secretaria de Educação, para que a gente faça essas triagens nas crianças. Lembrando que o meu trabalho é voluntário, então as pessoas ficam, ela está querendo vender alguma coisa. Não, não quero vender nada. Então, eu quero tratar, eu quero cuidar, eu quero falar sobre isso, porque eu perdi a audição e eu senti isso na pele. Disponibilizar dispositivos, né? Dispositivos de aparelho. E sensibilizar a opinião pública, que é falar na Câmara, usar a tribuna, falar sobre deficiência, pedir, ir procurar um vereador e pedir esse espaço. E foi isso que eu fiz. Eu estive aqui em Campinas, eu sou lá de Piracicaba, eu sou paulistana, mas vim aqui, eu queria falar. Eu queria falar sobre saúde auditiva, quem topa? E aí eu procuro a Raquel. Raquel, você é fono aqui de Campinas. Eu quero falar sobre a saúde auditiva. Topa, super topo. Então a gente vai encontrando e vai fazendo. Eu acho que qualquer um pode fazer isso. Não precisa ser surdo para fazer isso. Qualquer um pode falar de saúde auditiva. Não existe habilitação e reabilitação sem terapia. Né? Dispositivo eletrônico, a gente usa, a gente tem aparelho. O Walter é um surdo que ouve, ele usa aparelhos, né? Mas sem terapia, sem treinar seu cérebro, sem fazer ele entender isso todo dia, não dá. Eu vivo numa constância briga assim, com o som e o silêncio. Porque eu fiquei 20 anos no silêncio, indo para o silêncio. E aí eu chego no carro agora, eu tenho vontade de tirar. Porque eu tenho botão de online e offline, né, gente? Eu posso tirar e colocar. Com licença, obrigada. Então, eu tiro mesmo, aí eu fico no silêncio. Em casa, às vezes, eu fico no silêncio. Mas aí a fono pega no pé. Raquel, em casa tem barulho. O ar-condicionado faz barulho, a caixa d'água faz barulho, a pia faz barulho. O marido enche o saco e eu tiro o aparelho. Tiro o aparelho. Então, não existe, tá? Habilitação e reabilitação, terapia, né? Sem terapia, tá? A tecnologia do implante coclear tem alguns benefícios, né? Nós temos algumas tecnologias que chamam Roger Pen. É uma caneta, que é um microfone, que eu posso colocar na lapela dela, e sentar lá na última cadeira, conectar o meu eletrodo aqui, lá no microfone dela, e é como se ela falasse no pé do meu ouvido, sem ruído nenhum em volta. E se eu estiver no meio de um show de rock, eu aperto o telefone do meu celular e eu atendo o celular direto no cérebro. Eu ainda não consigo fazer isso, porque é um árabe falando no meu ouvido. Mas é possível, com muito treino, é possível. Tá? Então, tem muita tecnologia, aparelho auditivo também tem essas tecnologias. Roger Pen é muito usado na sala de aula pelos professores. Então, o surdo que ouve através de uma tecnologia, ele conecta nessa Roger Pen da professora e ela pode virar de costa, porque ele vai ouvir. Ele não precisa ficar estimulando a leitura labial o tempo todo. É bem bacana. Bom, a diferença de aparelho auditivo para implante coclear, o aparelho auditivo amplifica o som. E o implante coclear tenta imitar o som. Tá? É quase isso. Ele também aumenta o som, o implante coclear. Mas ele tem mapas. Então, a cada 3 meses, de 3 em 3, depois de 6 em 6, depois de 1 vez por ano, eu vou fazer um mapa. Eu sento lá com ela, fico quase 4 horas lá falando com ela. E o som disso, tá bom? Tá baixo? Tá alto? Tá baixo? Tá alto? Vai na rua, volta. Não, olha, não gostei. Tira o som da porta. O meu marido, ele tem mania de bater a porta do carro. Pá! E eu falava, nossa, toda vez que ele faz isso, acaba comigo. Daí agora ela tirou. Toda vez que ele bate a porta do carro, o meu implante entende esse som alto e ele bloqueia esse som. E agora ele pode bater a porta quanto ele quiser. Não tem problema. Como é que funciona a cirurgia? Hoje já não tá esse cortão aqui, ó. Ele já vem aqui atrás da orelha, pequenininho, tá? Aí abre. Não corta o crânio, viu, gente? Esse negócio de mito. Corta o crânio, serra o crânio no meio. Mentira. Abre a pele aqui, ó. Coloca dentro da pele essa parte aqui, que é um ímã. Os eletrodos vão lá na cóclea
que ela vai furar um osso que tem aqui, do ouvido, não é do crânio. Tá lá, ó, uma broca de dentista, sei lá eu, e aí coloca os eletrodos dentro da cóclea, tá bom? Esses eletrodos funcionam assim, ó, o som entra por aqui, ó, vou mostrar no meu, ó. Por esse microfone aqui, aqui tem outro microfone e aqui tem outro microfone. Então o som entra aqui, esse cara aqui capta o som, manda para o de dentro descodifica esse som e manda estímulo elétrico para a cóclea vibra com esses eletrodos que estão lá, como se fossem os pelinhos das células ciliadas, que a gente já viu, e manda para o meu cérebro. Tem delay? Não. Eu não percebo. Delay nenhum. Chega perfeitinho. Ainda, para mim, tá... Mas tem som. E eu acho isso lindo. Essa sou eu. Eu gosto dessa foto porque as pessoas falam assim, nossa, essa foto é muito vista na internet, de todo mundo que faz implante coclear. Então, quem vê, fala assim, olha, cerrou a cabeça da menina. Mas não, eles apertam assim porque precisa apertar o cortinho que fez atrás da orelha. Fiz a cirurgia num dia e no outro estava em casa, né, pai? O outro dia já estava em casa. Falando que só, não estava ouvindo nada, mas estava falando. E essa sou eu, ó, um nudes. Eu trouxe meu nudes aqui. E aqui é o imã e esse é o eletrodo aqui, ó. Tá vendo? Não tem nada dentro, é por fora. É aqui, ó, entre a pele e o osso, tá bom? Bom, em 2004, então, minha perda já era profunda do lado direito e leve do lado esquerdo. E em 2005, profunda e já ficou moderada. E aqui eu não fui mais nos médicos. Aqui eu briguei. Briguei comigo, briguei com a minha família, e briguei com todo mundo e neguei a perda auditiva. Me escondi dentro do armário da surdez. Por isso que a palestra chama Saindo do Armário da Surdez. Então eu mentia para mim e para todo mundo o tempo todo. Como é que tá? Tá bom? Tá. Eu não entrava no Google para saber como era a minha surdez. Eu entrava no Google para saber como ficar boa na leitura labial. Eu queria ficar boa na leitura labial, queria ler lábios, não queria que ninguém percebesse que eu era surda. De jeito nenhum. E aí aqui eu comprei um aparelho auditivo, mas eu não usei. Eu usava ele com o cabelo assim, escondendo o cabelo, ninguém podia ver, eu não queria que ninguém visse aquela coisa horrorosa que eu achava que era aquele aparelho. Não podia ver. E você vê como que é isso até hoje, né? As pessoas colocam óculos, ok, mas pôs um aparelho auditivo, coitado, ele tem um negócio na orelha. A gente precisa parar com isso de uma vez por todas. E é por isso que eu levei isso, transformei essa jornada em missão para levar para o máximo de pessoas possíveis. Meu trabalho não é só na região que eu moro, é em Maceió, em Brasília. Por onde eu vou, eu tenho falado sobre isso. A gente precisa parar com esse preconceito de criar essas microlesões que a gente vai criando, a sociedade vai criando só porque ele usa um aparelho auditivo. E aí, em 2018, eu tive que voltar no médico, porque a água bateu, né? E aí, você tem que voltar no médico. E aí, eu já era profunda de ambos os lados. E a única opção que eu tinha era implante coclear, se eu quisesse voltar a ouvir. Eu cheguei a pensar assim, não vou voltar a ouvir. Vou ficar sem ouvir. Mas aí você começa a se privar de tanta coisa e querer lembrar de sons, né? Querer lembrar da voz da sua mãe, do seu pai, do seu filho, do seu irmão, da sua irmã. Você começa a falar, caramba, eles estão falando então. Você olha para a boca deles e você fala, nossa, estou com vontade de ouvir. E aí eu fiz o implante, não acreditando que ia dar certo. E deu certo. Hoje eu escuto todos os barulhos de ambientes. É maravilhoso acordar com aquele negócio que faz cimento do vizinho. Assim. Ele tem um negócio, está construindo não sei o que lá, e o negócio fica virando. Eu acho lindo aquilo. Eu olho para ele e falo, bom dia, vizinho. E acho maravilhoso acordar, colocar o implante e escutar a máquina dele.
Em breve eu vou publicar um livro Saindo do Armário da Surdez, contando toda a minha trajetória. Eu tenho um site, colorindoasurdez.com.br. Lá eu falo sobre os projetos, por onde eu ando, a minha agenda. Eu pintei essa orelha, quem viu aí na rede social, Ear Parade, é uma orelha gigante de 1,90 m. Então, eu fui artista de uma das orelhas, a única artista implantada do projeto. A minha orelha foi leiloada no primeiro dia, porque eu coloquei na frente palavras boas sobre a surdez e atrás as negativas. E tudo que eu ouvi no decorrer dessa surdez está aí, está nas orelhas. Não me adaptei com esse negócio ainda. Bom, as indicações, a Raquel Munhoz tem o site dela e o site da Núcleo. Ela é proprietária da Núcleo Audiologia, uma empresa muito séria, com profissionais sérios. O pessoal da Unicamp, né, trabalha contigo lá, é bem bacana. A gente super indica a Raquel. Depois, por favor, peguem os cartões, fiquem à vontade para adicionar a gente. Meu contato está aí. Eu gosto de terminar dizendo o seguinte: quando a gente fala de recomeço, a surdez é um eterno ciclo de recomeço. Eu estou sempre aprendendo um barulho novo. Esses dias eu escutei a caixa d'água enchendo e eu falava: que barulho é esse? Que barulho é esse? Que barulho é esse? Que barulho que você está ouvindo? Meu marido não ouvia. Que barulho você está ouvindo? Aí a gente foi até achar que era a caixa d'água que estava enchendo. Então, a surdez é um eterno ciclo de recomeço, sempre. No primeiro sinal de perda auditiva, procurem um médico, né? Eu escuto muito das pessoas: nossa, mas você não parece surda. Surdo não tem que parecer com nada, gente. Surdo não tem que parecer com nada. Com licença, obrigada. Não parece com nada porque eu falo bem. Você fala bem, sua voz era para ter diferença. Não, não era. Porque eu perdi a audição. E eu treinei a minha voz durante esses anos todos. E cada surdo tem uma maneira diferente de ser. Essa é a minha bandeira, defender diferentes tipos de surdos. Quando alguém me olha muito na rua, eu tenho uma tática. A pessoa está me olhando porque chama atenção, né? Um negócio na cabeça. Às vezes eu escuto assim, eu leio os lábios, né? Então a pessoa fala assim: o que é aquilo ali na cabeça, não? Aquela moça, aquela lá na cabeça dela, na cabeça. Aí quando faz isso, eu faço assim: Central, tá no QAP? Tá na escuta? Não, um meliante aqui de calça vermelha, camisa azul. A pessoa na hora sai, para, não sabe o que aconteceu e para com isso. Eu tenho essa mania de fazer isso. Central está no QAP, funciona muito bem. Então, a gente precisa parar com isso também, perguntar. O surdo pode perguntar para ele: qual a melhor forma para você? Que eu seja articulado? Fale de frente, por favor. Fale devagar, por favor. Repita, se for necessário. Você é sinalizado? Você é oralizado? Você ouve um pouquinho? Como que é? Como eu tenho que falar com você? Como é a diferença contigo? Então é isso. Eu termino muito feliz. Muito obrigada por essa oportunidade. É incrível estar aqui, incrível falar sobre isso, sobre a minha história, perda de audição. Eu acredito que as pessoas devam sair daqui com vontade de falar disso em casa, sabe? Hoje eu conheci uma implantada que falou e que fala sobre a comunidade surda e que respeita esses valores, essa história, né, deles, que é muito forte, né? Então é isso, muito obrigada por tudo, obrigada à minha família, todos os meus familiares estão aqui, muito obrigada, estou muito feliz. Raquel, parceiraça, está sempre junto aí com a gente. Obrigada, é isso, valeu. Judiei do Maurício. Não, falei rápido.
Raquel, o que eu vou falar para você? Só te agradecer, menina. Você... Aliás, a Raquel falou assim que foi a primeira vez e realmente não parece. Parece que vocês já estão totalmente sintonizadas, certinho. É um bate-bola mesmo. Muito legal. Eu tenho a certeza absoluta que as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que estão aqui conosco aí, tudo maravilhado com o que você, a sua história de vida, para que você continue replicando cada vez mais esse trabalho que você faz. Eu até falaria depois para a Noeli se não tem como levar lá em Paulínia, não tem porque... comigo. Já tô lá. Nossa, ela é de pronto assim, Paulo, ela é batidão mesmo. Pai, pô, vamos resolver já essa parada, já vem, já resolve. Obrigado mesmo. Olha, eu confesso a você que eu estou à frente dessa comissão já é no 3º biênio, já são 6 anos e cada vez mais eu venho aprendendo, e principalmente com pessoas iguais a vocês. Fantástico, legal, maravilhoso. E quando você comentou sobre realmente esses fonezinhos de ouvido, acho que eu tenho um menino de 15 para 16 anos e a figura é essa mesmo. Menino, tira isso do ouvido, tira isso, você vai acabar perdendo a audição. A gente cansa de falar. Está aqui a nossa profissional, o fono, a Raquel Munhoz, e ela, sem sombra de dúvida alguma, depois eu vou pegar isso que eu vou levar em casa e vou replicar em casa para que eles vejam que realmente faz mal. É que nós adultos, a gente sempre fala para a criança, a gente sempre quer o melhor possível para ela, mas infelizmente ela não consegue fazer a captação das coisas boas só e começa a ficar ouvindo esse negócio de tecnologia daqui, tecnologia de lá. Mas olha, encantado, encantado. Parabéns, obrigado aí, que foi uma aula assim de vida. Eu confesso a você que à frente dessa comissão eu jamais tinha conversado com alguém que fosse implantado, e a partir do momento que você apareceu comigo, uma alegria. Seus pais devem ter orgulho muito de você, porque você dá a entender assim que você renasceu, e você renasceu para passar algumas coisas de bom às outras pessoas. Então isso é muito importante. Então, obrigado mesmo. Eu vou abrir a palavra aqui, agradecer também a presença do Carlão do PT, vereador que está junto conosco, e convidei o Carlão para vir para cá, mas ele não quis. Mas obrigado aí pela presença. Eu vou passar a palavra agora ao Paulo, depois eu vou abrir, caso alguém queira fazer algum tipo de questionamento, conversar com a Raquel, está aqui à disposição. Boa tarde a todos e a todas. É mais uma vez um prazer estar aqui a convite do vereador Jorge. Muito obrigado, Jorge, pelo convite, por estar trazendo a nossa oportunidade enriquecedora de estar aqui nessa tarde de hoje com essa dupla de Raquel, né? Muito informativa e muito interessante a história que vocês nos contaram, a sua história de vida, Raquel, é muito importante. E o que eu tenho a dizer, bom, primeiro é parabenizar por essa sua luta, por esse seu sucesso que você teve na sua vida, né? Isso não deve ser fácil. Lá na Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência de Direitos Humanos, nós trabalhamos com todos os tipos de deficiências lá, mas a gente vê que realmente a surdez é uma deficiência que tem uma barreira natural muito forte em relação às outras, né? Muito ligado com o que você disse. Primeiro vem da aceitação da própria pessoa, e depois dessa pessoa encarar os desafios da sociedade, os desafios do mundo, né? Então é uma luta sempre constante, sempre muito grande para conseguir vencer, e parabéns por ter vencido, e louvável o seu trabalho de levar essa informação de como vencer isso, e as causas principalmente, né, do que podem ocorrer, principalmente com as crianças. A minha filha também vive com fone de ouvido, viu, Jorge? E a gente não tem força nenhuma, né? A gente chega e fala, mas é o pai falando, o pai que é chato, né? Então, ainda bem que não é só lá em casa e na casa do Jorge, né, Raquel? É meio generalizado, né? Então, esse tipo de informação, ela tem que ser levada, tem que ser falado realmente, como você disse, tem que ser tirada do armário, das gavetas, dos porões, e ser colocada à luz, né? Essa informação tem que ser levada assim. É muito importante que as pessoas falem mais e comentem sobre isso, e quem sabe com essa sensibilização, esse conhecimento, a gente consegue diminuir um número expressivo, de 60%, que são números que podem ser cuidados, né? Assim, com questão de vacinas, com outros cuidados, a gente pode reduzir bastante o problema da surdez, né? E agora eu tenho uma pergunta, uma curiosidade para Raquel Munhoz, enquanto técnica, né? Na verdade, você falou que a Raquel Moreno, ela fez muito uso da leitura labial, né, Raquel?
e você depois teve que reaprender a utilizar, o seu cérebro teve que reaprender a fazer o uso do som, né? Ainda está em aprendizado, né? Estou em aprendizado com o som. Então eu vou 2 vezes na fonoterapia. E essa... Fala no... Aqui. Então eu vou 2 vezes na fonoterapia. Sim. E lá eu fico repetindo palavras. Hoje eu escuto um exemplo bem básico. Então, a palavra batata. Eu lembro como era batata. Eu tenho memória auditiva. Eu lembro como eu escutava essa palavra, batata. Hoje, quando alguém fala batata, eu escuto batata. Então, eu preciso treinar a minha fono falando batata, 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 batata. É até chato ir, né? Desculpa falar, né? Na frente da fono. É chato ir na fono, mas é o trabalho. Tem que ficar repetindo. Batata, abobrinha, cenoura, mandioquinha. Tem que ficar repetindo 1000 vezes. Até o meu cérebro entender que esse batata de agora, batata, é aquele antigo batata. Porque ele fica procurando lá nas caixinhas. Sim. Batata, então agora esse substitui por esse. Então ele fica substituindo palavras. É bem isso que o cérebro faz. Sim. Então é constante treinamento. Meu pai veio no carro e ele falou assim, dá pra desligar essa música? Porque ela fica repetindo a música. Porque eu falei, pai, é treino auditivo. Fica repetindo, fica furando aquela música até meu cérebro entender todas as palavras daquela música. Sim, interessante É isso. bem isso, é um treino mesmo. E a minha curiosidade é justamente em relação a isso, né? O fato de você ter treinado e estimulado muito a sua leitura labial, isso pode causar no cérebro uma dificuldade para a readaptação do som novamente? Tem alguns estudos hoje que estão mostrando que se a gente fica muito tempo sem fazer estímulo, sem receber o estímulo auditivo, na perda leve, perda mínima, moderada, e a gente vai deixando de estimular a região que reconhece. E aí a gente estimula a região visual. E aí toda a informação passa para visual e a auditiva ela vai morrendo sem estímulo. Por outro lado, se a gente intervém colocando algum dispositivo eletrônico para devolver esse som que a gente não está recebendo, seja o aparelho auditivo, seja o implante coclear, e no caso das perdas mínimas e leves, ainda aparelho auditivo, a gente consegue resgatar essa função da área que estava deixando de ser estimulada. Então, a gente recomenda para aquela pessoa que deseja ser um surdo que ouve, né, que quer se reabilitar, ouvindo com algum dispositivo eletrônico, que ela faça isso o quanto antes. E aí, o que a Raquel falou, não existe um milagre tecnológico. A tecnologia, ela ajuda, ela é uma ferramenta muito útil, mas o milagre é a reabilitação. A Raquel falou, não existe tecnologia sem reabilitação. O que faz o milagre é a pessoa usar com frequência, ela estimular com frequência, ela treinar com a fono chata, com frequência. Então, esse é o milagre da reabilitação. Sim. Obrigado. E, Raquel, a questão do... A gente se preocupa muito com o custo, né? Hoje você acha que esse tipo de tratamento, até para fazer todo o processo, para sair de onde você saiu e chegar no estágio onde você está hoje, é claro que talvez ainda falte um pouco, mas você já tem uma superação muito grande, né? É acessível isso? Não precisa entrar em detalhes de valores, mas você acha que isso é muito acessível, que a tecnologia poderia melhorar muito? Pelo SUS é de graça. Pelo SUS o de graça. SUS cobre 100% do implante coclear. O SUS cobre 100% do aparelho auditivo. O convênio médico hoje não cobre aparelho auditivo, mas cobre 100% do implante coclear também. E o convênio médico, ele cobre todo o pós. Ele cobre troca de cabo, baterias, antena, ele cobre tudo isso. Ele não cobre, por exemplo, se eu quiser nadar. E aí eu preciso colocar ele numa caixinha, que é aquacase. E aí esses luxos o convênio não me dá, porque isso é luxo. Ele entende como luxo. Eu não entendo como luxo, porque eu quero ouvir na água também. Mas o convênio entende como luxo, então o convênio não me cobre aquacase. Algumas disputas aí judiciais ganharam, mas, enfim, ele não, a priori ele não cobre. Mas é isso, é coberto pelo convênio e pelo SUS, 100%. Bom, muito bom. Mesmo aparelhos auditivos, existem serviços credenciados que fornecem o aparelho auditivo também pelo SUS.
né? E Tá. são serviços muito sérios, então também tem, é menos do que o convênio, né? Não consegue atender a todo mundo. Existem campanhas que têm sido feitas, né? A Year Parade que a Raquel mencionou foi uma das campanhas que essa orelha leiloada vai gerar fundo para compra de aparelhos, implantes e para doação. Nós fizemos uma campanha aqui em 2016, 17, acho que 17, começou em 16, 17, que foi do programa Ouça Bem, que foi a distribuição de 300 aparelhos auditivos, né? Isso, da Stark na época, né? Nós participamos. Sim, foi bem legal. Obrigado mais uma vez, Raquel. Eu que agradeço. Obrigado de novo, Raquel. Legal, mais alguém quer fazer algum questionamento? Eu só gostaria que se identificasse com o nome que a gente está sendo gravado. Está funcionando? Tá. Meu nome é Ana Paula. Eu tenho, na verdade, 3 perguntas para fazer. 2 para a doutora Raquel Munhoz e uma para a Raquel Moreno. Essa perda auditiva por ruído, como que ela vai acontecendo, por exemplo, no ouvido de uma adolescente? Que você falou de pelinhos que a gente tem, né? Eles vão o quê? Deteriorando? Como que isso é feito? Depois eu gostaria de saber, esse aparelho coclear, ele é mais fácil para uma pessoa que já escutou, ou, por exemplo, a gente vê recém-nascidos já colocando esse aparelho, como é feita essa adaptação? E eu queria saber da Raquel, esses 10 anos que você falou que você entrou no armário, 20? Você... 17 ou 44, mais passou. Você se dedicou à leitura labial ou foi uma negação que você falou, não, eu vou deixar acontecer? Obrigada. Então, a perda auditiva induzida pelo ruído, quando ele tem uma intensidade elevada, acima de 85 decibel, e isso é feito com, por exemplo, o adolescente, ele fica ouvindo com fone mais de 2 horas por dia, num som muito intenso, acima de 60% do volume dele, esse nível de pressão sonora ela vai danificando as células ciliares da cóclea, da parte mais basal dela, né, que são as células agudas. Então, a perda auditiva começa nos sons agudos. E nem sempre dá para perceber isso. Você não está ouvindo bem. Então, o recomendável é que o adolescente faça uma audiometria por ano, como a criança deve fazer, como o adulto deve fazer, mas não é uma coisa que se tem preconizado assim, né? Às vezes só vai fazer uma audiometria porque está com dor de ouvido, porque foi ao otorrino, mas não vai fazer como uma forma de checar e de prevenir. E aí, nas audiometrias, às vezes não aparece logo no início, porque ele atinge frequências muito altas. E as audiometrias que a gente faz, em geral, na clínica, elas são até 8.000 Hz. E essa perda auditiva ela pode começar lá em 16.000 Hz, em 12.000 Hz, que são altas frequências. Então, é importante que o adolescente faça pelo menos uma audiometria por ano, mesmo sem o sintoma, porque o sintoma vai demorar para surgir. Quando surgir o zumbido, a irritabilidade com o som, provavelmente a perda já está instalada. E fazer a audiometria de alta frequência é uma coisa recomendável também, porque a gente começa a pegar isso mais cedo. E pode ser feito também emissões autoacústicas, que é uma outra forma de avaliar que já mostra a morte de células ciliares. Tá? Essa foi a primeira pergunta. A segunda é sobre o bebê. Então, que a gente vê hoje crianças já recém-nascidas já colocando esse implante, né? Como que é feita essa adaptação? Se é mais fácil ou mais difícil de que alguém que já escutou? Eu falo no sentido assim, a pessoa que visualmente, né, perde a visão, pelo menos ela tem uma relação, uma referência, uma referência do que foi a coisa, de que foi uma nuvem, alguma coisa assim. Quero saber se com a criança também é mais fácil ou mais difícil. Na verdade, assim, a criança ela não tem a referência, então a referência dela vai ser aquela forma de ouvir. Esse que para a Raquel ela tem que reaprender, para a criança é a maneira que ela aprende. Então, agora vai ser o natural dela. Recentemente existe uma campanha que tem sido feita que chama Surdos que Ouvem, né? E os surdos se encontram, existem palestras, conversas, e são pessoas da nossa idade, assim, não tão jovens mais. E aí, assim, quando essas pessoas conversam com os surdos jovens e perguntam quais foram os seus desafios, a resposta é: eu não tenho desafio. Que desafio? Porque para elas não passaram por esse processo da Raquel, elas já aprenderam a ouvir dessa forma. Essas crianças que foram implantadas logo nessa
antes dos 2 anos ou que foram protetizadas. Então, para elas, a referência é essa. Se ela tiver um bom acompanhamento, e eu volto a dizer que a reabilitação é o que vai fazer o milagre dela aprender a ouvir, dela aprender a falar, essa vai ser a referência dela. Então, provavelmente, os desafios serão outros, não esse desafio que a Raquel fala de ter que treinar, de reaprender. Tá. E sobre a leitura labial, eu acho que, sabe quando tira um sentido, o seu acaba e dizem que outro aguça, né? A gente fala muito disso, né? Ah, perdeu um sentido e aguçou outro. Aguçou muito o meu visual. A leitura labial faz parte. Hoje é um problema a leitura labial para mim, porque meu cérebro lê primeiro do que ouve. Então, a minha fono fala, Raquel, não leia tantos lábios, escute primeiro, escuta segundo, escuta terceiro, para depois você ler o lábio. Mas, 20 anos fazendo isso, minha olho já vai direto na boca da pessoa. E eu já aviso, não é tara não, viu? Eu tô olhando para a boca, eu sou surda. Já aviso logo. Deixa eu só fazer um questionamento. Como que você sabe assim que é 85 decibéis? Porque às vezes você ouve lá o adolescente, você está próximo dele, você começa a ouvir, né? A música que ele está ouvindo. É nesse momento que você tem que intervir ou não? Sim, se você estiver ouvindo de fora, provavelmente está acima do nível aceitável. Hoje existem aplicativos que são gratuitos, né? Que eu acho que os 2 sistemas têm, para você fazer a medição do ruído, né? Pode fazer o ruído ambiental e pode, de repente, colocar próximo do fone. Mas se você estiver ouvindo por fora, com certeza está acima, né? O que a gente sugere é que não passe a gente fala de uma regrinha de 60% e 20%, que seria chegar até no máximo 60% do volume, de preferência menos do que isso, e no máximo 2 horas usando o fone, que não é o que a gente vê lá em casa, né? A gente vai ter uma conversa séria hoje em casa. Começa por uma audiometria, às vezes ao contrário, Tira né? uma foto da minha cabeça. Tira uma foto e leva. Mas mais alguém fazer um questionamento? Alguma pergunta, Raquel? Boa tarde a todos. Raquel, boa tarde. Boa tarde. Recentemente eu fiz um exame e foi pedido para que eu fizesse novamente o exame. Bem, não contente, me disseram que eu tenho que passar por um processo, uma ressonância magnética. E é uma perda até então acentuada. E me foi dito também, olha, pela sua idade, isso não é normal, isso é para ocorrer lá na frente, né? E nós precisamos verificar isso. Há suspeita de uma inflamaçãozinha no nervinho, que eu não entendi nada. Né? Mas eu ouço bem, tá? Brigo com a mulher às vezes, a questão da TV, né? Está muito alto isso, pô, mas você é surdo, está chamando a minha atenção? Quer dizer, então ela já detectou que eu tenho, sim, em alguns momentos eu tenho alguma deficiência no esquerdo. Você sabe que esse negócio em casa de brigar assim é constantemente. Acho que todos nós aqui que tem uma companheira já há algum tempo e infelizmente é constante, né, Raquel? Você tá surdo? Onde já se viu ouvir essa TV? Um jogo de futebol quando o Bugrão tá jogando, entendeu? Aí acontece essas coisas assim, a gente coloca no som do limite assim e tem esse tipo de problema em casa também. O que você sugere assim que a gente faça para tentar contornar a situação? Eu não tô, não, você tá, não tô, não tá. O que você fala assim para que a gente possa harmonizar? Assim? Nossa, tem que ir no médico. Primeira coisa é ir no médico, né? Tá, mas assim, no seu caso, né? Eu acho que entender o que o senhor tem é primordial. Então, que grau que está a minha perda auditiva? Se ela é unilateral, se ela já é bilateral. E essa relação? Se ela é, como a gente viu nos slides, condutiva, se ela é neurosensorial. Então, perguntar isso para o médico. Olha, eu estive numa palestra, minha perda auditiva é neurosensorial, é condutiva, é moderada, qual é o grau disso? Questionar mesmo, sabe? No médico, que acho que é o primeiro passo, saber
que de fato, qual o diagnóstico que o senhor tem. Depois, tendo o diagnóstico na mão, é procurar o tratamento para aquele diagnóstico, porque hoje existem inúmeros tratamentos dos 3 tipos de perda de audição, inúmeros tratamentos. Então, o senhor não está sozinho. Aliás, essa dificuldade eu tenho encontrado. O médico, dificilmente, ele com o paciente, ele interage. Conversam no tocante à técnica entre eles, né? Quem realizou o exame, o diagnóstico dele. Mas eu acho que o senhor pode questionar. Agora, tem relação com a idade? Tem sentido? Tem relação com a idade, sim. Então... A perda auditiva, ela está relacionada à idade também. Ok, obrigado. Quando existe o problema unilateral, é sempre recomendado fazer o exame de imagem, né, que ele pediu um exame de imagem. É uma cautela que o médico está tendo, né, quando ele solicita isso. Então, vale a pena fazer a recomendação médica. Porque, às vezes, a perda unilateral, a gente tem que excluir algumas causas ou saber qual é a causa, justamente para poder conduzir o tratamento da melhor forma. Pelo que eu entendi, ele disse que, pela sua idade, não seria normal ter uma perda por isso, ele pediu o exame de imagem. Então, vale a pena fazer o exame para investigar, para saber o que é, ou para descartar qualquer coisa, e para poder conduzir o tratamento da maneira correta. Ok, mais alguém? Raquel, você quer fazer as suas considerações finais? Raquel Munhoz, Raquel Moreno, depois. Bom, o final é sempre esse, pessoal. Eu só queria ter uma coisa que está me intrigando, um questionamento. Por que você tem esse mimosinho assim? Ele? Tá o nome dele é RM, vulgo Rodolfo Moreno. Ele que entrega meus cartões. Ele é implantado, viu, gente? Eu vi, então. Me chamou a atenção. Eu falei, ué. Ele é implantado. É um macaquinho. Ele tem um implante igual ao meu e o dele é à prova d'água. Entendi. Ele pode nadar. Mas eu sempre trago, porque quando tem criança, as crianças sentem uma relação com ele por ele ser implantado. E eles falam, olha, tem o papapá. Isso aqui, para quem não sabe, é conhecido como papapá. Porque é o primeiro som que a gente, quando liga ele, depois de 40 dias da cirurgia, eu ligo ele e é o primeiro som que a fono fala, é papapá. E aí a gente chama ele de papapá, porque é o primeiro som que a gente escuta. Não é a voz do marido, de ninguém. Ela faz primeiro papapá. E aí é esse nome. Então, quando as crianças olham e vê ele de papapá, acham uma graça. Ele tem o papapá. Eu sempre trago, porque às vezes vem criança. É o RM o nome dele. Rodolfo Moreno. Rodolfo Moreno. Então, é isso. Falar sobre saúde auditiva é sempre cuidado, né? Então, eu sou prova disso. Cuidado com a audição, pessoal. Procure um médico, procure um profissional de saúde a qualquer probleminha. Procure um profissional de saúde. É isso. Eu vou contar, lógico, Jorge da farmácia, sou farmacêutico, eu vou contar o que aconteceu comigo na farmácia, sabe? Paulo, as pessoas têm esses hábitos, principalmente comerciante de bar, de pegar uma caneta e ficar coçando o ouvido. Eu já atendi gente na farmácia, quando ele tirou essa pontinha azul, ficou dentro do ouvido. E eu olhava assim e falei, gente, como que eu vou tirar isso? Eu não tenho a menor habilidade para retirar. E com a pinça você não conseguia puxar ele. Raquel falou, o que eu vou fazer? Na farmácia. Aí alguma coisa me iluminou, peguei uma agulha de fazer injeção, e ela bem sextavada, esquentei ela, coloquei, aí ela entrou, mas perfeito, sem tremer, não estava tremendo, então queimava a orelha, né? Aí eu coloquei, o farmacêutico faz de tudo também. MacGyver. Ainda mais farmacêutico de bairro, né? Aí eu coloquei lá a agulha, logicamente ela entrou, estava quente, esperei um pouquinho, aí ela esfriou, grudou, puxei e saiu. Você precisa ver a felicidade desse rapaz. Mas eu falei para ele, rapaz, no ouvido não se coloque nada. E tem uma outra história mais interessante ainda. Muito bem a agulha de injeção. Pelo amor de Deus, gente que está nos assistindo, não faça isso. Não faça isso em casa. Chama o adulto para acompanhar, que é muito perigoso. Uma outra história, Raquel Munhoz, chegou um cara na farmácia também, eu não sei aonde que ele estava deitado, e que entrou uma formiga dentro do ouvido dele. E ele sentia, Paulo, que fazia assim, igual o som que a Raquel fazia.
Falei, rapaz, eu não tenho o que fazer por você. A única coisa que eu posso fazer é dar umas batidinhas, mas eu sou muito abençoado. Desculpa, dá só uma licencinha, Paulinho. Eu peguei e dei 3 batidinhas, assim, conforme eu bati, ela virou ao contrário, e ela saiu, quando ela saiu, eu peguei e tirei. O cara ajoelhou, verdade, o cara ajoelhou na farmácia para me agradecer. Você vê, é cada coisa que acontece, gente, é verdade, essas coisas, pode acreditar que realmente... Muito. Nossa, mas e realmente essas coisas aí em farmácia de bairro acontecem. Cotonete é pra limpar nariz, viu, pessoal? Não ouvido. Não é pra limpar o ouvido. A minha médica fala cotonete foi feito pra limpar o nariz. Não coloquem ele no ouvido, porque você empurra a cera, né? É igual caneta também para escrever, não é para ficar coçando o ouvido. Caneta é pra escrever. Raquel Munhoz, por favor. Você quer fazer suas considerações Eu finais? gostaria de agradecer, né? Foi uma experiência muito bacana estar aqui. Eu agradeço o convite, a receptividade, espero ter contribuído. Eu gosto muito também de falar sobre saúde auditiva, prevenção. Esse é o meu trabalho há muitos anos, tá bom? Então quero agradecer, foi muito rico. Legal. Não, eu também achei muito bacana, eu agradeço muito vocês mesmo aqui. Eu já deixo um compromisso aqui que eu vou levar essa demanda para a secretária da Educação, que é a Solange, parceiraça nossa aqui da Câmara Municipal de Campinas também, e ela nos ajuda. Depois eu faço um convite com ela, eu levo vocês para que conheça e que vocês consigam propagar isso aí nas escolas. E quando você lançar o livro, por favor, vê se você avisa nós também, para a gente poder prestigiar lá. Paulinho, por favor, suas considerações finais também. Bom, só tenho a agradecer mais uma vez a você, Jorge, por presidir essa comissão que sempre traz assuntos relevantes e pertinentes para que todos tenham conhecimento. Agradecer a doutora Raquel Munhoz pelas informações, a Raquel Moreno pela sua belíssima história de vida também. Né, e continue sempre levantando essa bandeira e levando essa informação, porque a informação é muito importante. As pessoas não têm noção de quão é rico ter essa informação e poder usufruir da maneira mais correta possível, né? Quero aproveitar a todos que estão em casa, que estão presentes, para participar no dia 21 de setembro agora, às 13 horas, na Pedreira do Chapadão. Nós vamos ter o nosso evento em comemoração ao mês de luta das pessoas com deficiência, que no dia 21 é o Dia Nacional de Luta, né, Jorge? Isso. E no mês de setembro, o Setembro Verde, também é um mês todo dedicado às pessoas com deficiência. Então nós faremos um evento lá comemorativo na Pedreira do Chapadão, dia 21, sábado, 21 de setembro, a partir das 13 às 17 horas. Espero que não chova, né, Jorge? Porque todo o nosso evento precisar de chuva lá em Piracicaba, é só falar que a gente vai fazer um evento lá, que chove, que é uma beleza, viu? Tô brincando, mas espero todo mundo lá e o convite está feito. Muito obrigado pela presença de todos e obrigado pela oportunidade mais uma vez, Jorge. Eu que agradeço mais uma vez aí, agradeço também a Pascamp, sempre junto conosco aqui, o Espaço Cultura Surda, onde que nós fizemos esse Assuncamp também, sempre junto conosco. Nós fizemos a nossa 2ª edição de cinema, inclusive, muito legal, muito bacana, e junto com essas parcerias que eu tenho dessas meninas maravilhosas, que é da Rosana, do Espaço Cultura Surda, da Assuncamp, através da Mônica, e lá meu amigo Renê, da Pascamp, sempre mandando as meninas dele para cá também, para que nós possamos aí ter essa reunião maravilhosa. Muito obrigado, agradeço mais uma vez a vocês, agradeço o pessoal da TV Câmara, que estão junto conosco, agradeço esse amigaço meu, que é o nobre e querido Maurício Guti, que está sempre junto conosco. Um forte abraço a todos vocês que estão presentes aqui conosco, e eu declaro encerrada essa presente sessão. Encerrada, portanto, a reunião da Comissão das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, vereador Jorge da Farmácia, que é o presidente. A palestra Saindo do Armário da Surdez, uma aula da Raquel Moreno, né, de otimismo, de dificuldade também, do momento que ela não aceitava a perda de audição, atendeu a expectativa, gostou do que você ouviu para os telespectadores? Olha, eu vou falar para você, eu, como já disse ali, no 3º biênio dessa comissão, e cada vez mais a gente é abençoada com uma moça igual a essa fantástica Raquel Moreno, a Raquel Munhoz, nos prestigiou.
dando uma aula aqui realmente de otimismo, que a vida, quando você perde a audição, não está acabada. Você tem que sempre almejar algumas coisas a mais na vida, e foi justamente isso aí que ela trouxe para nós. Ela veio, falou, explicou, é uma fantástica, ela é somente o otimismo. Então, eu, sem sombra de dúvida, algumas pessoas que estão nos acompanhando pela TV Câmara, o pessoal que está aqui presente conosco, só ganhou com essa palestra dessa moça fantástica. Importante também para poder combater o preconceito, né, vereador, que infelizmente ainda existe. Como ela disse, também o preconceito, infelizmente, ainda é muito grande. E a garotada aí que estão nos assistindo, e com esses fonezinhos de ouvido, que as mães, os pais sempre falam, explicam que realmente não é bom. Eles são jovens, mas com certeza absoluta, se estiver utilizando esse equipamento no aparelho auditivo, com certeza vai ter algum problema no futuro bem próximo de audição. Obrigado, vereador. Eu que agradeço mais uma vez você, meu amigo, está sempre junto conosco aqui, acompanhando o pessoal através de você. Eu agradeço a toda a TV Câmara que cobriu esse evento aqui. Mais uma vez, sou muito grato a você. Obrigado pela ajuda, viu, Gabriel? Imagina, nós que agradecemos. E neste momento eu peço, por favor, para a Raquel Moreno ficar ao meu lado aqui, depois desta palestra, né, saindo do armário da surdez, uma aula. O preconceito ainda existe por parte da sociedade? Sim, muito. Essa é uma luta, eu acho que colocar isso em prática, colocar todas essas questões em prática, eu acho que é o trabalho mais difícil, né? E procurar uma casa de leis para fazer isso é o melhor caminho, né? Aqui é o exemplo que a gente tem que usar, né? Então, isso existe muito, preconceito ainda existe de todas as formas. Eu queria que você contasse também do período que você negou a surdez e também que é 100% pelo SUS o tratamento que você fez. Não, o tratamento que eu fiz é convênio médico, Unimed, fiz pela Unimed, mas o tratamento de implante coclear é feito pelo SUS, tá? É 100% pelo SUS, o SUS cobre isso. Então o candidato, ele precisa ser candidato para receber o implante coclear, então não é qualquer pessoa que pode, ela passa por um critério, vários critérios até chegar a ser candidato de implante coclear. E a minha parte da negação, não é fácil assumir, né? Eu precisei ficar 100% surda para encontrar a vida. Eu precisei ficar 100% surda para acordar para a vida. Então eu espero que de alguma forma a minha experiência de vida sirva para que as pessoas não façam isso, né? Não façam isso. Sem sombra de dúvidas, foi uma aula. Muito obrigado, viu? Eu agradeço a oportunidade, estou muito feliz de estar aqui em Campinas. É um projeto que eu tenho feito, falar sobre saúde auditiva em vários lugares e estou percorrendo aí, Brasil todo. Tá certo. Vou seguir em frente. Obrigada, viu, pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço. Encerrada, portanto, a transmissão da reunião das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida aqui da Câmara de Campinas. Continue com a nossa programação. TV Câmara, Campinas.